Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 41 a seguir. O título fala: Elias ora para que chova. Verso 41 a seguir. Peço a atenção de todos os irmãos para a meditação na palavra do Senhor. Deus tem algo reservado para nós. Confesso a vocês, foi desafiador. Depois de anos e anos pregando, eu falei para a Dani, hoje eu sinto um desafio ainda maior a ministrar hoje nesse culto. Neste encerramento da nossa festa de aniversário, por tudo quanto nós ouvimos aqui. Vimos ontem uma palavra tão abençoada do pastor Duda. Hoje a pastora Dani, com tanta doçura, trouxe uma mensagem gloriosa pela manhã. Eu tenho a responsabilidade de ministrar o coração de vocês agora à noite. Diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de uma abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Verso 44 eu quero repetir com vocês. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que tempo precioso, Senhor, o Senhor tem nos permitido desfrutar. Que tempo maravilhoso, Pai. Pai, fala conosco nesta noite. Envia-nos a sua palavra, Pai. Sua palavra é firme, é categórica quando ela diz: o Senhor não deixará ter fome a alma do justo. Alimenta a nossa alma nesta noite, Pai. Que o nosso desejo em te ouvir seja maior do que o desejo de nós nos alimentarmos depois deste culto, Pai. Que o desejo de nós estarmos diante de Ti seja maior do que tudo aquilo que de alguma maneira, papai querido, nós gostamos muito. Que o desejo de ser alimentado pelo Senhor seja ainda maior, Pai. Queremos ser tocados por Ti, Pai. Queremos que o Senhor fale conosco, porque entendemos o poder que há na Sua palavra. Eu sei que através da Tua palavra, papai querido, nós nos rendemos, nós nos curvamos, Pai, diante da Tua palavra, que vidas são restauradas, famílias são alcançadas. Pai, o mais vil pecador se rende diante do poder da Tua palavra. Pai, fala conosco nesta noite, Pai. Fale e não te cales, ó Senhor. Leve todo pensamento cativo à Tua presença, Pai. E cumpra em nós o Teu plano e o Teu querer, através da Tua palavra. Pai Celeste, nós oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto, eu estou com ele já há alguns dias no coração, e eu estou pedindo para o Senhor uma confirmação. Senhor, confirma essa mensagem para eu trazer à igreja.
E esse texto relata um tempo adverso na história de Israel. Um tempo difícil. Um tempo onde a gente vê... o capítulo 18, você vai ver um episódio extraordinário acontecendo. Nosso irmão Rodrigo ministrou esses dias aqui, falou sobre esse texto. E ele dizia sobre a parte de repararmos o altar. E ele com muita propriedade trouxe essa mensagem. Foi a partir daquele dia que Deus colocou esse texto no meu coração. Porque existe uma continuidade depois desse texto. E esse texto é a continuidade do que o irmão Rodrigo trouxe aqui, com muita propriedade, alguns domingos atrás. E foi diante de um grande desafio, onde Elias, ele confronta os profetas de Baal, e ele tem uma confiança no Deus em que ele serve, irmão. Este homem, ele está disposto a enfrentar uma grande quantidade de falsos profetas, porque ele sabe quem é o Deus que está com ele, irmão. A convicção deste homem mexe comigo, precisa mexer conosco aqui nesta noite. Sabe, porque diante de um cenário caótico em que nós vivemos como sociedade, ela necessita de uma igreja fervorosa, de uma igreja posicionada, de uma igreja que sabe quem serve, sabe quem está adiante e sabe tudo que ele tem para fazer por nós. E aí a gente vai ver Elias, depois deste grande confronto com esses profetas de Baal, e o Senhor responder com fogo diante daquele grande desafio, é que a gente vai ver esta mensagem aflorando e aparecendo, porque logo depois deste grande episódio, é que a gente vai ver Elias se posicionando ainda mais. E talvez seja esta a mensagem central de Deus para nós aqui nesta noite, porque a gente está vivendo um tempo maravilhoso. E crente gosta de festa, eu também gosto de festa, mas eu tenho plena ciência da responsabilidade do viver diário na presença do Senhor, de um dia comum, de testemunharmos o Senhor no trabalho onde trabalhamos, de testemunharmos o Senhor na escola onde nós estudamos, de nas nossas idas e vindas, nos nossos negócios, nós honrarmos o Senhor. São os dias comuns, são os cenários que ninguém nos vê, não existe palco, não existe aplausos, mas o Senhor nos assiste no nosso viver diário. E aí a gente vai ver Elias aqui posicionado. A gente vai ver Elias dizendo para Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Tem 3 anos e 6 meses sem chuva, segundo a palavra deste mesmo homem. Ele diz, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Segundo a minha palavra. Olha, irmãos, Deus honrando a mensagem que Elias carrega. E eu preciso dizer isso aqui, Deus está levantando profetas para esta geração, meu irmão. Deus está levantando homens e mulheres que amam a Deus acima da sua reputação, que amam a Deus acima do seu status quo, que amam a Deus acima dos seus bens, que amam a Deus acima de tudo que possui, para marcar uma geração que não conhece a Deus. A gente vai ver isso aqui através da vida de Elias, porque Elias, ele pensa que está sozinho. E quantas vezes nós pensamos que estamos sós, e aí Deus fala, ei, eu tenho uma tropa de profetas, eu tenho muita gente boa de Deus sendo espalhado entre estas nações, sabe, Deus levantando homens e mulheres que amam a Deus, que tem uma mensagem poderosa do Senhor a uma geração, que tem dado as costas para Deus, que tem se distanciado da presença de Deus. E aí Elias, segundo a sua palavra, não tem chuva durante 3 anos e 6 meses, é nesse contexto que Elias está presente. Imaginemos-nos aqui 3 anos e 6 meses sem chuva. É nesse tempo que Elias diz, sobe, come e bebe, porque já ouço ruído de uma abundante chuva.
E é interessante que o verso 42 vai dizer que subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Até que na 7ª vez, o moço traz uma resposta, verso 44, olha o que diz. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Eu vou repetir, depois da 7ª vez que ele fala para o moço: vai lá, porque o moço vai uma vez e não vê nada. E ele continua orando, buscando ao Senhor. O moço vai pela 2ª vez e volta e não vê nada. E aí pela 3ª vez, pela 4ª vez, e vai indo, acontecendo isso 6 vezes sucessivamente, até que na 7ª vez, ele vê uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Era mais ou menos isso aqui o que ele via. Mas Elias disse algo. Olha o que ele disse. Então disse: sobe, disse Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. E a Bíblia Sagrada nos diz que dentro de pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, caiu uma grande chuva. O Senhor está nos chamando para vivermos uma vida intensamente de oração, irmãos. Uma vida intensamente de oração. E Deus, Ele tem as suas diretrizes, é tão lindo, irmãos. Eu nunca tinha ouvido esse louvor que a Paula teve louvando aqui. Eu vou orar, eu vou orar. Sabe, mas hoje pela manhã a Patrícia veio e cantou esse mesmo hino aqui. E o que aconteceu de manhã voltou a acontecer à noite novamente, com a graça de Deus, com a presença de Deus, nos convidando a orar, irmãos. E aí eu olhei para o Samuca e já comecei a dar risada, porque Deus já testificou no meu coração, porque Elias está em uma espécie de uma posição fetal, com a cara no chão, do joelho. Eu não consigo ficar na posição que Elias estava, irmãos. Mas ele estava orando insistentemente. Ele falou, note que ele já havia dito para Acabe: Acabe, sobe, come, bebe e desce, porque já ouço o barulho de uma grande chuva. Mas não tinha chuva ainda, irmão. Não tinha chuva ainda, mas ele falou: sobe, come e vai embora, porque a chuva vai te pegar. Ele vai orar, porque ele entende que Deus responde oração. Ei, meu irmão, Deus responde oração. Deus tem resposta à oração de irmãos aqui nesta noite. Nós estamos hoje aqui é resposta de oração. Quantas vezes choramos muito, quantas vezes lágrimas, quantas vezes não, nem lágrimas existia mais, mas nós estávamos orando, nós estávamos buscando, e hoje estamos aqui celebrando ao Senhor pelo 3º ano da Igreja Cristã no Caminho, aonde ninguém via nada, mas a gente estava debaixo de uma palavra poderosa do Senhor. É suficiente a palavra de Deus a você, meu irmão? É suficiente a palavra de Deus a você, mesmo que os teus olhos não sejam capazes de enxergar aquilo que Deus te prometeu? Será que você pode continuar orando e buscando ao Senhor? Porque talvez você ora pelo seu marido, e quanto mais você ora, parece que pior as coisas ficam. Mas será que você está disposto a continuar orando até que veja pequenos sinais? Talvez do filho, talvez daquele amigo que tanto você clama e busca ao Senhor por ele. Porque aqui, a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, que esta pequena nuvem é um sinal de Deus que algo grande está prestes a acontecer. Algo grande está prestes a acontecer. Você não entendeu? Deus está nos anunciando: algo grande está prestes a acontecer. E se você acredita nisso, levanta a tua mão e adore ao Senhor aqui esta noite. Ele está nos declarando que algo grande está para acontecer.
Israel estava em seca. Deus promete chuva a Elias. E Elias disse: choverá segundo a minha palavra. Deus levanta profetas neste tempo, carregados e munidos de uma mensagem poderosa. Deus vai libertar seu filho, Deus vai alcançar sua casa, Deus vai transformar seu marido, Deus vai transformar aqueles que têm te perseguido. Nós carregamos esta mensagem. Nós somos os profetas desta geração, nós somos os Elias de Deus desta geração. Eu ouso a dizer isso aqui. Elias orou intensamente. Só na última vez ele vê esta pequena nuvem. Mas Elias entende, não é só uma nuvem, é um começo de uma tempestade dos céus. Porque o texto vai dizer que dentro em pouco os céus se enegreceram. Ele viu uma nuvem pequena. Olha o processo das coisas, mas dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Caiu uma grande chuva. Caiu uma grande chuva. Caiu uma grande chuva. Esta chuva é a resposta de Deus a Elias. Eu preciso que você me ajude a pregar. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: Deus tem resposta para a tua oração, meu irmão. Deus tem resposta à oração de irmãos. Continua orando, meu irmão. Continua orando, minha irmã. Continua buscando ao Senhor. Deus, dentro em tempo você verá a mão poderosa de Deus curando, libertando, transformando. Deus será glorificado através da sua vida. Posicione-se como Elias. Porque esta pequena nuvem é um sinal de que algo grande está prestes a acontecer. Eu extraí algumas lições para nós. Vamos lá. A primeira delas, que é o que parece pequeno, pode ser o começo de algo grandioso, irmãos. Algo que aparentemente pequeno é apenas o início de algo grandioso. São coisas que só Deus pode fazer. Eu aprendi ao longo desta caminhada de fé a comemorar os pequenos resultados. Sabe aquele lance da viagem? Tem uma viagem, às vezes as pessoas vão viajar 500 quilômetros. E ele acha que para ele começar a curtir a viagem, ele tem que chegar lá onde ele está. A viagem é exaustiva para ele. E ele não entende que ele já saiu de casa, ele já está em viagem. Ele deixa de curtir a paisagem. Ele deixa de curtir a companhia. Sabe? Ele deixa de olhar para a beleza, sabe, daquilo que está tirando. Sabe, são os processos. São os pequenos resultados. Não espere a mão de Deus agir em algo, em favor de você, em algo na tua vida, para que você celebre ao Senhor. Eu sempre tenho dito isso aqui. Será que você é capaz de glorificar ao Senhor como isso que você está pedindo já estivesse em suas mãos? Será que você é capaz de orar a Deus e já agradecer ao Senhor por algo que ainda nem chegou diante das tuas mãos? E você já orar ao Senhor e falar: Senhor, vai ser maravilhoso quando meu marido estiver comigo. Senhor, vai ser tão maravilhoso quando eu, os meus filhos, o meu pai estivermos juntos na igreja louvando ao Senhor. Ah, Pai, vai ser tão maravilhoso, eu vou me alegrar tanto, eu já estou jubilando. Ah, meu irmão, eu vejo Deus operando, Deus trazendo um sinal de que grandes coisas estão para acontecer entre nós. Comemore os pequenos resultados, pelo amor de Deus. Curta o processo. Ah, mas é dolorido. Muitas vezes, curta o processo. Esteja preparado para os tempos adversos. Eles virão. O Senhor não nos iludiu. Em nenhum momento Ele nos iludiu. Ele disse: nesse mundo vocês passaram luta, vocês terão as aflições. Mas Ele diz: tem de bom ânimo, porque como eu venci, vocês também vencerão. Então, o que parece pequeno pode ser o começo de algo grandioso. A nuvem era do tamanho da mão de um homem.
Mas no mundo espiritual, ela carregava o peso de uma promessa. O peso de uma promessa. Fala para o irmão que está ao teu lado, veja aí, irmão, é pequenininho, mas está vindo algo grande de Deus para a tua vida. Profetiza isso. Profetiza, é pequenininho, mas está vindo algo grandioso de Deus. Um simples gesto, um simples agir do Senhor está declarando, ei, se você não aprender a me honrar nas pequenas coisas, como me honrará nas grandes? Se você não aprender a ser fiel no pouco, como vou te colocar no muito? Se você não aprender a comemorar as pequenas coisas, como você pode me garantir que você me exaltará quando eu te colocar no muito que eu tenho para fazer sobre você? Eu aprendi que este processo é um mover de Deus nos ensaiando para vivermos algo glorioso. É só um ensaio de Deus. Sabe, para quando este grande de Deus, esse mover de Deus, que o Senhor me deu essa mensagem, irmãos, porque de verdade, eu tive esses dias na igreja do pastor Duda, que esteve aqui ministrando, e eu dizia para ele, alguns dias atrás, ele foi um dos grandes incentivadores para que a gente estivesse hoje aqui. Ele está há 18 anos no mesmo ministério, presidido, dirigido por ele. E ele dizia algo, e ele disse para mim, neste último domingo que eu estive lá, ele dizia assim, eu dizia ao Senhor, Senhor, abra os olhos do meu amigo Jerry para que ele veja o que o Senhor tem para fazer sobre a vida dele. Porque a gente chegou aqui, irmãos, de verdade, a gente achou esse espaço tão grande. A gente falou, glória a Deus por esse espaço que o Senhor reservou para nós. E a Paula veio aqui, entrega uma mensagem dessa ao nosso coração, mas Deus está falando conosco desde o primeiro dia que a gente entrou aqui, que Ele falou, ei, é pouco tempo. Pouco tempo que vocês vão ficar aqui. Eu tenho algo grande para fazer sobre vocês. E vocês lembram quantas vezes eu estava ministrando isso lá na Fazenda da Juta, quando nós começamos o trabalho. Deus está nos preparando para algo grande. Existem muitas mensagens, eu faço questão de noticiá-las, de reverberá-las através das redes sociais, para que as pessoas vejam que existe uma igreja que proclama a verdade, que proclama o evangelho, que está anunciando verdades, e elas estão lá e elas testificam aquilo que Deus tem dado a nós há muito tempo, de coisas grandiosas para fazer no nosso meio. E a gente está hoje aqui. E agora eu fico passando de carro para lá e para cá no trabalho, indo levar alguém e fazendo uma visita. E eu falo, Senhor, onde vai ser o outro espaço? Porque eu já vi a pequena nuvem, irmão. Eu já vi a pequena nuvem. Você está vendo a pequena nuvem, irmãos? E Deus dizia isso para eu declarar à igreja dele aqui, ei, esta pequena nuvem é o anúncio de uma grande tempestade, de uma grande chuva. E esta chuva é promessa de Deus, é resposta de Deus à oração da sua igreja. Não despreze os pequenos sinais de Deus. Não despreze os pequenos sinais de Deus, porque eles são sementes de algo grandioso. Não despreze. Eu estava pensando nesse texto, e o Senhor me fez pensar de um testemunho de uma mulher que orava muito pelo seu marido. E o seu marido gostava de tomar um mé. E sabe, tomava todas. E aí chegou um grupo missionário na igreja onde ela congregava. E o missionário falava a importância de ela amar o marido. Ela foi questionar o missionário, que ela falou que não aguentava mais, que quanto mais orava, o marido pior ficava e tal. E foi indo por esse caminho. Ela falou, eu desisto. Ele falou assim, eu te dou um desafio. Nós estamos aqui nessa semana missionária, final de semana missionário. Eu desafio você chegar em casa e pegar uma bacia. Sabe aquelas bacias que você tem grandona, que você põe os seus pés de molho para quando você vai fazer a unha ou coisa parecida? Ela falou, sei, eu desafio você chamar o seu velho e falar, senta aqui no sofá e você preparar uma água e falar, põe os seus pés aqui.
Ela falou, pastor, você está de brincadeira comigo. Cara, só falta me bater. Todo dia, tomando, todos os dias, tomando. Você vai fazer isso? Vou fazer. E aí ela fez isso. O marido, sabe, querendo zombar dela, falou, mulher, você vai fazer isso para mim? Por que você está fazendo isso? Aí ela falou, os missionários que estão lá na igreja, o pastor que estava ministrando falou para eu vir fazer isso aqui. Ele falou, esse pastor aí é gente boa, hein? E despertou o desejo de ele vir à igreja. Porque ele fazendo inúmeras coisas que ela, sabe, recusava em seu coração retribuir, ter uma devolutiva positiva em favor dele, mas segundo aquela instrução ela fez isso. E esse homem entrou na igreja, chorava, e ouviu o sermão, ouviu a palavra. Teve um momento em que o pastor fez um apelo. Este homem aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Hoje ele é obreiro daquela igreja. Existe uma pequena nuvem que traz sinais de Deus. Mas quantas vezes a gente não vê? Era um pequeno sinal que Deus deu a ela. Ela cuidou do marido. Ela fez algo glorioso em favor do marido. E Deus, através daquele ato, alcançou o marido. Deus salvou o marido dela. Deus colocou ele na obra. Ele é um obreiro para a glória e louvor do Senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes que contou esse testemunho glorioso, irmãos. E aquilo tocou o meu coração, porque quantas vezes nós desprezamos os pequenos sinais de Deus. Quantas vezes nós não entendemos que esses pequenos sinais são sementes de Deus para algo glorioso. Então, aquilo que parece pequeno hoje pode ser o começo de algo grandioso. Diga para o irmão que está ao teu lado, com todo respeito e carinho, fala, é só o começo, meu irmão. É só o começo. Segunda grande lição para nós. Quando Deus envia sinais, é porque os céus estão em movimento, meu irmão. Eu vou repetir esta frase, para você dar um amém assim, igual ao do Samuel. Quando Deus envia sinais, é porque os céus estão em movimento, irmãos. Existe um movimento dos céus acontecendo, enquanto nós dobramos os nossos joelhos e oramos. Estava acontecendo isso com Elias. Elias está prostrado, com o rosto em meio ao joelho, com a cara no pó, buscando ao Senhor, e está tendo um movimento nos céus. Você veio aqui, nós ficamos a semana inteira em consagração, semana inteira em jejum, e busca diante de Deus, e luta, e prova, e coisas acontecendo. Mas o Senhor falou, vou dar sinais. Eu vou dar sinais. Eu vou dar sinais, e esses sinais é porque o céu está em movimento. E todas as vezes que o céu está em movimento, o inimigo se alvoroça, o inimigo se debate, o inimigo tenta de formas e meio, tenta assolar dentro de casa, tenta assolar no trânsito, tenta assolar de alguma forma, mas Deus declara nesta noite que os céus estão em movimento. Está em movimento em favor da tua casa, está em movimento em favor do teu ministério, está em movimento em favor de trazer respostas à sua oração, diz o Senhor aqui nesta noite. Os céus estão em movimento. A promessa de chuva já havia sido liberada, segundo a mensagem do profeta. Havia entregado uma mensagem. A nuvem era o primeiro sinal visível de um processo invisível. Se você não está tendo capacidade de enxergar aquilo que é visível, como você vai contemplar o invisível, irmão? Deus está fazendo algo extraordinário através da vida de Elias. E eu profetizo isso, Deus vai fazer algo glorioso através da sua vida. Nossa, mas aquele irmão está ali? Tá. Aquela irmã está ali? Tá. Aquela família foi restaurada? Sim. Deus alcançou aquele? Sim. Deus levantou aquele? Sim. São pequenos sinais, porque o céu está em movimento. Eu sinto o barulho de Deus, o agir do Senhor. Sabe, o inimigo tem se enfurecido, e deixa ele se enfurecer. Maior é o que está conosco, maior é o que está conosco, maior é o que está conosco. Existe os céus em movimento.
O que você vê no natural é o reflexo do que Deus já está operando no espiritual. Existe um processo de Deus no mundo espiritual. Eu sempre tenho dito isso aqui, que o mundo espiritual governa esse mundo material, meu irmão. O mundo espiritual governa esse mundo material. Sabe, às vezes a gente fica açoitado pelos desesperos do dia a dia, das coisas, das contas, dos problemas, dos BOs. Enquanto a gente não aprender a honrar a Deus, enquanto a gente não aprender a colocar Deus em primeiro lugar e viver o que o mundo espiritual tem para nós, meu irmão, nós vamos ficar batendo cabeça. Porque o que a gente vê no natural é o reflexo do que Deus já está operando no mundo espiritual. Porque o céu trabalha antes de você perceber. Eu vou repetir isso aqui para você. O céu trabalha antes de você perceber. Então Deus, Ele está entregando uma mensagem para nós aqui nesta noite, para você abrir os teus olhos e enxergar aquilo que está vindo aí. Está vindo coisa gloriosa. Está vindo vidas sendo alcançadas e trabalhadas. Quem diria que teu marido estaria aqui hoje? Quem falaria para você, Raquel, que seu marido estaria um crente assim, penteca? Hã? Quem falaria para você, Michele? Mas é os céus em movimento. Você falaria, Flaviane, que o Léo estaria hoje sentado do seu lado na igreja, dando glória? De que o seu filho não vê a hora de chegar aqui e falar: pastor, hoje vai ter vitória, poder e glória, me chama aí. É o céu se manifestando em nosso favor. Oh glória, eu sinto Deus aqui entre nós, meus irmãos. Digão, você pensou que um dia você estaria na igreja, Digão, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor? Mas por quê? Porque o céu trabalha antes de nós percebermos. Quem falaria um dia que o Max ia estar aqui, hein? E quem falaria? Quem falaria algo disso, irmãos? Deus está se manifestando em favor da sua igreja. Por que eu falo isso? Porque quando Deus envia sinais é porque o céu está em movimento. E eu termino aqui, a terceira e última lição para nós. Orarmos, encerrarmos este trabalho e darmos continuidade à vida cristã com responsabilidade, com comprometimento. É para que a gente esteja pronto quando o grande agir de Deus chegar. Essa é a terceira e última lição. Esteja pronto para quando o agir de Deus grandioso chegar. Esteja pronto, irmão. Você percebe que Elias é uma espécie de alguém que já está pronto. Você vai ver que depois, no capítulo 19, depois de tantas vitórias, ele dá uma balançada. Mas nesse instante, ele está pronto. Ele está preparado. Sabe, o Senhor está chamando a gente para isso. Para a gente estar pronto. Preparado. Para quê? Para o agir grandioso de Deus sobre nós. Não se surpreender. Eu não quero mais me surpreender com o agir de Deus. Eu estou esperando, Senhor. Vem. Vem sobre nós. Vem com coisas gloriosas. Vem com coisas grandiosas. Vem, Senhor. Sabe por que Deus está trabalhando de uma forma tão extraordinária? Esses dias eu senti muito tocado pelo Senhor. O Juninho sentiu algo no coração esses dias. De nós ir ali naquela cracolandinha que tem ali no Jardim Independência e levar um alimento para o pessoal. Deus colocou isso no coração do Juninho. O Juninho falou: pastor, vou comprar uns pão, vamos pôr mortandela, vamos esquentar uns leites, está frio, vamos levar lá um chocolate quente, vamos. E aí a gente foi. E foi algo glorioso, irmãos. Aí a gente estava aqui, a gente recebeu uma missionária amiga do Kleber e da Miriam. É o nome dela mesmo? Angelina.
Olha o nome dela, Angelina. Ô glória. E foi uma manhã tão maravilhosa aqui, de choro, de quebrantamento. E ela falou assim, pastor, amanhã eu vou mandar uma mensagem para vocês. Aí ela contatou o Kleber. E aí um empresário aí falou, eu vou mandar 150 pães. Não, era 70 pães. Aí chegou 150. Dá glória, irmão. Vai dando glória. Chegou 150 pães. Nós levamos a média de 50, que foi o que a gente levou. Dessa vez nós levamos 70. Então, resumindo, nós já ganhamos para 2 semanas. Porque veio 150 pão, que é aquele pão de hot dog top. E aí ganhamos 5 quilos de salsicha, 8 molho, ganhamos batata palha. O lanche foi top. Sucão, umas garrafonas e fomos lá de novo. Aí eu já fui surpreendido e o Juninho, como instrumento, falou no meu coração que o Paulinho, um amigo da gente, falou, eu quero ajudar também. Eu quero entregar, eu quero dar o mantimento para vocês ir levar. Aí Deus falando, ei, esse é um sinal, vai. São sinais de Deus para a igreja. Nós aprendemos a ser igreja fora desse ambiente aqui, porque aqui é facinho nós ser crente, irmão. Aqui parece que todo mundo é igualzinho, parece que todo mundo é semelhante. Sabe, aqui é todo mundo muito parecido, mas é lá fora que a gente testifica quem somos. É lá fora que a gente revela o amor de Deus. É lá fora para as pessoas que eles precisam saber quem é o Deus a quem nós servimos. Estejamos prontos para quando o grande agir de Deus chegar. A gente estava pronto. Dinheiro nós não tinha, mas Deus falou, vocês estão disponíveis? Então eu quero vocês. Eu quero vocês. Esses dias o Kleber falou algo para mim, ô pastor, mas eu tenho isso, vai ter que fazer aquilo, tal. É isso, você não orou ao Senhor? Ele falou, orei. Então Deus ouviu sua oração, irmão. Fala para o teu irmão, toma cuidado com as suas orações, Deus está ouvindo, viu, irmão? Porque a gente pede, quando Deus, uau! E aí, você vai fazer? Deus está louquinho para encontrar alguém assim, missionário, e falar, vem cá, vem que eu vou te usar de uma forma poderosa. Ô glória! Vem que eu vou te usar de uma forma poderosa. Deus está, sabe, esperando alguém. Porque tem muita gente boa aí. Esse é o anúncio dessa igreja. Tem muita gente boa aí. Muita. Não é pouca não, muita gente boa. Qualificada. Sabe, conhecimento vasto. Sabe, experiência vasta. Mas você procura ele, onde está? Estou ocupado. Não estou disponível. Qual a sua disponibilidade para servir? Ih, pastor, de vez em nunca. E aí Deus encontra uns meio doido, que era doido, e que o Senhor falou, é você que eu quero. Você está disponível? Eu vou te usar de uma forma poderosa. Eu vou confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus faz isso, irmão. Deus está fazendo isso entre nós. Deus está confundindo, um mover de Deus está acontecendo, mas estejamos prontos quando este agir de Deus chegar. E está vindo aí, meu irmão, o agir de Deus. Isso aí não é nem a sombra do que há de acontecer ainda entre nós. Elias viu a nuvem, já disse, apressa-te, vai. Ele antecipou a manifestação, se posicionou, correu. Quem anda por fé não espera ver tudo para obedecer. A pastora falou sobre obediência aqui nesta manhã. Não espere ver as coisas para obedecer, obedeça e você verá coisas grandiosas de Deus sobre a tua vida. Reage ao primeiro sinal em nome de Jesus. São pequenos sinais? Reaja. Glorifique a Deus. Falou, obrigado, Senhor, vai ser uma bênção gloriosa quando Ele estiver aqui comigo. O Fernando estava falando da alegria, seu Wilson, de você estar com ele aqui hoje. Saiu do culto ontem, tinha uma corrida, ficou em segundo lugar. Dê glória a Deus por isso, irmão. O Fernando é o atleta aqui da igreja. E quem falaria isso? Que o menino seria um atleta vivendo emporcalhado na cocaína, na bebida. E aí Deus fala assim, eu vou fazer algo novo sobre a tua vida. Está 2 anos limpo, servindo ao Senhor. Hoje é um atleta. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão.
Glória a Deus! Por esse menino orávamos nós, irmãos. Eu encontrei sua irmã no mercado e a gente falando sobre ele. Tão lindo ver o Fernando aqui, irmãos. Porque o Fernando, ele reflete todos nós, que é possível. Se deu jeito para o Fernando, deu para mim, dá para todo mundo, irmão. Deu jeito para o Léo, dá para todo mundo, irmão. Dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Sabe, a fé corre na frente da tempestade. Esse homem já viu a tempestade antes mesmo dela chegar. E ele corre, ele se antecipa. E Deus quer isso para a gente, meu irmão. Nós não vamos esperar tempos difíceis para nós orar. Nós somos uma igreja de oração. Vamos permanecer firmes na oração. Nós não vamos esperar tempos adversos para jejuar, porque somos uma igreja que jejua e ora incessantemente. Nós não vamos esperar algumas coisas acontecer, não, nós vamos avançando. Porque às vezes a gente entende aquele texto equivocadamente, aonde as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E a gente pensa que às vezes a porta é a última porta do castelo, você tem que subir e tal, e ir lá, e a porta... Não, é avançando e metendo o pé na porta. É avançando, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Vai avançando. Encontrou obstáculo pelo inimigo, Deus vai na frente, quebra essa porta, invade. É tempo de saquearmos o inferno, povoar o céu com a presença de Deus, com a glória de Deus, com o agir do Senhor, com o mover do Espírito de Deus. Porque a fé corre na frente da tempestade. Nós não vamos esperar. Sabe, eu me recuso, várias igrejas que eu pastoreei, sempre foi assim. Acabou uma festa, o povo sumia. Aqui foi mó barato, foi muito legal. Que antes da festa a igreja encheu, começou um mover de Deus glorioso aqui. E essa semana vamos entrar com ela adorando, exaltando ao Senhor, porque existem muitas portas para a gente entrar, existem muitos lares para a gente entrar, existem muitas famílias para ser alcançadas através do ministério que você carrega, meu irmão. Pastor Duda falou algo lá na igreja dele, lá em Bragança Paulista, que mexeu comigo. A igreja toda é mobilizada. Se eu vi um problema, esse problema é meu. Eu achei lindo isso. E aí ele fez um coro. Se eu vi um problema, aí todo mundo repetiu. O problema é meu. Se eu vi um problema, o problema é? Não senti convicção. Se eu vi um problema, o problema é? É seu. Vai orar. Vai buscar o Senhor. Vai pedir para Deus. Que Deus mostrou para você. Vai orar, chega lá, pede, busca o Senhor, se prepare para isso, invoque ao Senhor, antecipe algumas coisas, não espere os problemas acontecer. O avisado vê o mal e se esconde, diz a Bíblia, mas o simples vai e sofre a queda. Seja prudente. Seja prudente. Eu concluo agora esta mensagem, que os nossos olhos se abram. E que sejamos capazes de enxergar nas pequenas coisas. São pequenas nuvens. São pequenininhas mesmo. Mas que Deus pode fazer surgir uma grande resposta. Essa é a mensagem de Deus para a igreja. Uma grande resposta. Porque esta nuvem pequena é um sinal de que algo grande está por vir. Aí eu vou pregar, momentos que antecedem a minha ministração, eu ouço uma mensagem profética nos lábios da irmã Paula. Pequeno ficará o espaço, que venham as almas, que encontrem o evangelho, que encontrem um abraço, que encontrem um afeto, que a gente seja ouvido para quem precisa falar, que a gente seja a resposta de Deus para quem precisa ouvir, que a gente seja alguém capaz de abraçar e trazer respostas da parte de Deus. Sabe? Porque a nuvem era pequena, mas o que vinha com ela era imenso.
creia, posicione-se, avance. A chuva de Deus está vindo aí, irmão. A chuva de Deus está vindo aí. Avance, avance, se posicione. A chuva de Deus está vindo aí. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aplauda o Senhor. Uou! Onde estão os Elias dessa geração? Cadê você? Cadê você? Seja profeta de Deus agora, diga para o teu irmão, se apressa que está vindo uma grande chuva aí, irmão. Meu amor, está vindo uma grande chuva aí. Vanessa, está vindo uma grande chuva sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Seja profeta de Deus, seja profeta de Deus. Maxwell, está vindo uma grande chuva de Deus sobre o seu ministério. Está vindo uma grande chuva de Deus. Paula, pastor Lucas, sobre o ministério de vocês. Vocês vão louvar e pessoas vão ser encontradas com o Senhor. Vai encontrar a paz de espírito. Demônios terão que bater em retirada através do louvor e da adoração de vocês. Pessoas vão ter um encontro com a glória de Deus. Porque você é alguém que ora, que busca e que invoca ao Senhor. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Fiquemos em pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.